ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem em nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que em 2023 entra em sua sexta temporada, sempre destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Esta edição do Comunicação S.A. encerra a série especial do programa, que marca o lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, produzido pela Mega Brasil. Ao longo deste mês de maio, iniciamos esta maratona do programa, inicialmente entrevistando todos os repórteres que produziram matérias para esta edição do Anuário e aqui contaram toda a trajetória percorrida na produção de suas matérias. Foram 10 entrevistas que nos trouxeram até aqui, nesse momento em que culminamos com o lançamento oficial da edição 2023 do Anuário da Comunicação Corporativa. E para marcarmos esta data, nosso encontro de hoje será com a dupla que responde pela organização e direção do projeto e por aquele responsável pela tão aguardada pesquisa de mercado que trazemos tradicionalmente a cada edição. Hoje, neste Comunicação S.A. especial de lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, recebemos Adriana Teixeira, editora executiva do Anuário, Maurício Bandeira, diretor do Instituto Corda e que responde pela pesquisa de mercado da publicação, e Eduardo Ribeiro, diretor deste projeto da Mega Brasil. Muito bem, vamos começar então o nosso encontro de hoje conversando com Adriana Teixeira, que é a editora executiva do Anuário da Comunicação Corporativa. Adriana, que está sempre aqui conosco, muito próxima, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos num passado não muito distante, né? Mas ela era bem novinha, uma criança ainda, né, Adriana? E a Adriana hoje, então, nesta edição do nosso anuário, ela que comanda a estrutura editorial da publicação. Adriana, muito obrigado por você estar aqui conosco no nosso Comunicação S.A., aqui especial que fazemos para o lançamento da 13ª edição do nosso Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Eu agradeço, Marcão, a oportunidade, é um prazer. Adriana, vamos começar falando um pouco sobre a preparação o trabalho de preparação para você produzir o conteúdo de uma publicação que tem a responsabilidade de ser uma publicação de 13 anos, já consolidada no mercado, esperada pelo mercado da comunicação corporativa. E eu queria saber como é que é o processo, a preparação das pautas. Você já chega para, obviamente, você é uma pessoa bastante antenada, uma estudiosa. Já é pós-doutora, não? Não, ainda estou fazendo doutorado. É isso. A modéstia é uma marca registrada da Adriana. Mas é bastante uma estudiosa do tema, quer dizer, você já chega para dentro, para essa reunião de pauta, ou para essa estruturação de conteúdo, com algumas ideias na cabeça. Como é que funciona, então, como é que é a evolução desse trabalho? Como que é feita a garimpagem, como que são colocadas as questões, como é que é a discussão disso para se chegar a um roteiro final? Então, Marco, a pauta inicial, o desenho, a estrutura, saiu da cabeça do Eduardo Ribeiro. A proposta foi levada para o Edu. Isso, ele faz ali um desenho, né, do que ele considera importante a gente trabalhar no anuário. E ali começam as nossas conversas, as nossas discussões. Eu penso que o Edu, ele traz muito, né, da experiência dele, do contato, da conexão dele, né, com o mundo da comunicação corporativa, e eu trago um pouco também a minha experiência na academia, né, estudando a comunicação, estudando a tecnologia digital e como isso transforma o humano. A partir dali, iniciam-se as reuniões, as conversas,
o Eduardo volta para o mercado, tem algumas conversas informais com profissionais das agências de comunicação corporativa, eu também faço o mesmo. Voltamos para mais conversas, a pauta acabou se duplicando, triplicando de temas, de assuntos, mas é impossível, né, a gente trabalhar ali 15, 20 temas numa publicação mesmo que ela seja anual. E dali, a gente olhando para o mercado, olhando os desafios, as tendências, os processos de comunicação, como as agências se organizam, e até olhando também a pesquisa Mega Brasil do ano passado, que aponta ali as tendências, daí nós fechamos a pauta ali em 10 grandes temas. Isso leva pelo menos 2 meses, né? A gente começou a conversar ali entre janeiro e fevereiro. Agora, dentro desses temas, existem alguns temas que o próprio mercado, a própria realidade da sociedade acaba impondo para uma discussão, para uma reflexão. Eu colocaria isso, a próxima questão sobre qual foi exatamente esses temas mais relevantes com os quais vocês se depararam e que foram, de certa forma, contemplados na edição deste ano. Olha, Marcão, eu considero todos os temas que nós elegemos como os temas realmente importantes, relevantes, essenciais para a comunicação corporativa hoje. Eu posso citar, né, por exemplo, responsabilidade socioambiental, governança, né, o ESG, que é um tema muito discutido, né, com vasta literatura sobre o assunto e que nós pautamos bem. Assim, nós buscamos muita informação no mercado, na academia, nas agências, para poder montar uma pauta que não falasse mais do mesmo, mas que trouxesse ali algumas novidades, alguns assuntos tratados com uma leitura crítica, né? Isso é uma questão também importante, sabe? Como nós escolhemos os nossos repórteres, os jornalistas que foram a campo. Eles foram, assim, pautados para fazerem uma leitura desses grandes temas com menos admiração e com mais crítica, mais questionamento, mais reflexão. Para trazer também, né? Para dividir essa leitura crítica com os profissionais da comunicação corporativa. E sobre ESG, tem cases muito interessantes. A gente pode ver como as agências estão se especializando muito com profissionais com altíssima capacidade e habilidade para tratar desse tema. E também o que aparece para a gente, olhando por esse olhar da agência, a presença de empresas também preocupadas, interessadas em fazer em cumprir, né, em participar desse processo de forma realmente verdadeira e sólida. Então, isso é muito interessante. Essa é uma matéria, uma pauta que nos trouxe, assim, muita satisfação. Uma pauta muito interessante. É interessante você se referir ao ESG, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Maurício Bandeira, responsável pela pesquisa que tradicionalmente trazemos no anuário. E uma das tendências, dos comentários e uma das constatações que o Maurício chegou nessa pesquisa, sobre os fatores de influência na comunicação daqui para frente, o ESG é o dominante, é muito interessante isso. A gente vive hoje uma questão, antes de voltar a falar sobre algum outro tema, mas as fontes que você citou como aquelas fontes de consulta, quando você elege um determinado tema, você falou sobre academia.
E houve época em que academia e mercado estavam muito distantes. Essa distância, ela se estreitou, diminuiu? Então, isso é interessante, né? O anuário traz o depoimento de alguns profissionais da comunicação corporativa pedindo para a academia olhar mais o mercado, porque me parece, segundo essas fontes, que a academia não tem preparado tão bem os profissionais para as necessidades da comunicação corporativa. Que, claro, Marcão, com redes digitais, com responsabilidade em relação ao meio ambiente, com diversidade, que é outro tema que a gente também aborda no anuário, a questão da comunicação atingiu uma complexidade gigante. Então, realmente, os profissionais precisam entrar nesse mercado com preparo, com um olhar, né, com um desempenho realmente diferente. Agora, assim, como eu estou na academia, eu acho que a academia ajuda muito o humano, né, ajuda muito quem está ali a pensar, a refletir, a buscar saídas, a encarar os desafios, a escolher, né? A fazer escolhas, a buscar soluções. Mas eu acho que sim, eu vejo muita proximidade, porque realmente a comunicação, eu penso que passa por um momento de muita transição, né? As discussões sobre diversidade, inclusão e equidade, né? Ainda há muita pessoas ainda, né? Indivíduos falando sem se apropriar realmente do tema, do assunto. E a academia está muito dedicada a isso, né? Não numa forma de doutrinação, não é isso, mas de reconhecimento mesmo. Então, eu penso que sim. Eu acho que a gente precisa conversar mais. E, por exemplo, a minha participação na pauta, junto com o Eduardo Ribeiro, publisher, né, da publicação, traz um bom resultado, porque, claro, eu tenho 20, 30 anos de jornalismo em redações e tal. Hoje estou na academia. Mas traz resultados, porque é um olhar de questionamento com uma grande experiência de mercado. Então, eu acredito que sim. Eu acho que a gente precisa, talvez, ter um diálogo maior entre academia e mercado, né? Porque eu acho que pode ter muita troca, assim, com certeza. Ainda falando sobre tendências, nós vivemos um momento bastante interessante, porque é um questionamento que esbarra sobre aspectos de liberdade de expressão, sobre a responsabilidade de geração de conteúdo, sobretudo das empresas, porque hoje as empresas, as agências, todos... produzir conteúdo virou quase que uma obrigatoriedade. E vivemos um momento em que aquele ambiente em que vivíamos até aqui, absolutamente livre, absolutamente sem nenhuma regulação, ele está sendo questionado, fortemente questionado, não só aqui, mas no mundo inteiro há esse questionamento. Isso, de certa forma, também foi visto, pelo anuário também? Com certeza, Marcão. A gente tem duas matérias, duas reportagens bem legais. Uma delas, nós falamos sobre as redes digitais, né? Sobre a responsabilidade, sobre esse questionamento, se são empresas de tecnologia ou empresas de mídia, né? Que plataformas são essas? Todos esses questionamentos, porque todo o conteúdo está ali, né? Discutindo desinformação, discurso de ódio, com a participação da comunicação corporativa. É uma pauta que foi muito bem desenvolvida. Nós buscamos fontes da filosofia, do direito, da tecnologia, para conversar mesmo, né? E também
Nós não ouvimos as plataformas, né, as redes digitais, mas temos ali os pronunciamentos e tal, e também na instância do Estado, né, o que o Estado propõe para a gente navegar com mais segurança nas redes digitais. Essa é uma pauta que foi muito bem desenvolvida. E uma outra também que toca nesse aspecto do conteúdo, né, no conteúdo com responsabilidade, com apropriação adequada dos termos, da linguagem, longe do discurso de ódio, longe da desinformação, é sobre comunicação pública. Também uma pauta que foi desenvolvida muito bem, sobre como é que foi essa comunicação pública ali no passado, como é que essa comunicação se deu com o jornalismo, com a população, onde é que ficou o interesse público, como é que o discurso de ódio apareceu nisso, como é que a desinformação apareceu também nessa comunicação pública e como é que isso vai ser agora, né? Como é que a comunicação pública se comporta agora nesses próximos anos. A gente não faz uma comparação, a ideia não é comparar, porque os atores são diferentes, o ambiente é diferente. A gente tenta falar sobre as propriedades, né? As propriedades da comunicação digital. O que aconteceu aqui e como vai ser aqui. Principalmente levando em consideração o mais importante da comunicação pública, que é o interesse coletivo. Né? Foi uma comunicação pública, onde é que ficou o interesse coletivo. Então, isso, claro, tem tudo a ver com conteúdo, uso das redes e tal. Muito bom, para a gente encerrar, Adriana, eu queria saber como é que começou essa reunião de pauta, ou essa reunião de estruturação de conteúdo do anuário. Como que você entrou nessa reunião? Como que você saiu dela? Com qual percepção você saiu dessa jornada de construir o conteúdo da 13ª edição do anuário? Isso é o bom, né? É o bom de todo o processo, né? Que a gente entra de um jeito e sai de outro, né? Acho que esse é o mais importante. Tem uma pauta também que foi bem legal que nós fizemos sobre o capital intelectual das agências. Essa matéria também me tocou bastante, porque me parece que as agências ainda precisam, né, se organizar em como fazer a denominação, né, dos cargos, do plano de carreira, que é tão importante. Se a gente olhar aí no mundo afora, né, tem um processo, uma tendência das demissões, não sei se você tem acompanhado. Então, assim, como é importante essa retenção dos nossos talentos, né? Porque tem muita gente boa trabalhando com comunicação corporativa, que vem de uma experiência de publicidade, que vem de uma experiência de jornalismo, que vem de experiência de antropologia, que vem de experiência de estatística, porque a gente sabe que hoje é interdisciplinar, né? É mais do que multidisciplinar, é interdisciplinar. Então, assim, essa matéria me tocou muito. A sobre diversidade também. Como o compromisso das agências em tocar mesmo, não só tocar no assunto, mas investir, agir, conversar, trazer a galera para discutir sobre o tema, que são questões muito delicadas da nossa sociedade, né, Marcão? Eu acho que tem aí uma responsabilidade com o andar da humanidade, né? A comunicação, ela está exatamente aí, né? Então, a participação das empresas, a participação da academia, a participação do Estado, das instituições e, claro, né, a participação das agências de comunicação corporativa. Somos todos atores, né? Sim, e com responsabilidade, né? Muito bem, Adriana. Queria te agradecer pela participação nessa edição especial que a gente está fazendo já ao longo deste mês de maio. Trouxemos aqui os repórteres que participaram, que elaboraram essas matérias
que a Adriana deu uma pincelada por aqui. Os detalhes, obviamente, você vai ver tanto na edição digital quanto na edição impressa, a edição do colecionador, que a gente chama, né, do Anuário da Comunicação Corporativa, que está na sua 13ª edição. Adriana, muito obrigado por estar aqui comigo, estar aqui conosco no Comunicação S.A. E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Marcão, eu que agradeço. Daqui a pouquinho a gente tem um encontro com o Maurício Bandeira, que vai falar sobre a pesquisa que trazemos tradicionalmente nas edições do nosso anuário este ano. Seguramente ele vai trazer algumas surpresas para a gente. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação S.A. especial. Esse Comunicação S.A. que marca o lançamento da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Nesse bloco eu recebo Maurício Bandeira, diretor do Instituto Corda, responsável pela pesquisa de mercado que tradicionalmente publicamos no anuário. Já tem aqui a nossa leitura histórica. O Maurício já é uma presença constante e obrigatória no anuário. Maurício, muito obrigado por estar conosco neste Comunicação S.A. Prazer estar aqui, lançando mais um anuário e trazendo essas informações que eu acho que são tão importantes para o mercado de comunicação corporativa no país. O Maurício, eu diria que a pesquisa é um dos objetos de desejo do mercado, né? Dentro de outros tantos que trazemos dentro do anuário, mas ele reflete, ele traz ali um recorte do desempenho, não só desse último período que passamos, mas já pelo histórico do anuário, da publicação, um recorte histórico do desempenho, da evolução desse nosso mercado que está cada vez mais sofisticado e mais competitivo. Eu queria saber de você que vem acompanhando tantos anos já essa evolução, registrando isso nas suas pesquisas, como que você enxerga a evolução neste último período? A gente nota que a partir da pandemia, a pandemia obviamente foi um impacto muito grande e a gente vai ver isso nas planilhas, nas telas que nós vamos analisar junto com o Maurício. Mas a partir dali parece que tem um efeito catapulta no mercado. Como é que você interpreta isso, Maurício? É verdade, Marco, porque a gente percebe que esse ano e o ano passado o índice de crescimento ele foge da regra, né? Sai da tendência que a gente vem medindo a estimativa de faturamento global do setor desde 2009. E nesses 2 últimos anos, esse crescimento sai dessa tendência média de crescimento e bate recordes. São os 2 recordes que a gente tem nessa série histórica, desse ano de 2022 e 2021. O que dá para perceber é que 2021, na pesquisa do anuário passado, é que as empresas já falavam que com a pandemia e com toda a mudança que existiu, ou seja, a dificuldade das empresas se comunicarem diretamente com seus clientes, a dificuldade de se encontrar, de ter eventos corporativos e eventos com clientes que podiam ser antes presenciais e não podiam mais, indicou para as empresas que a comunicação
por vários outros métodos eram importantes, e aí as agências de comunicação corporativa foram muito mais acionadas. Foi um período de crise, foi um período de dificuldades, de restrição orçamentária, mas foi um período em que as agências já indicavam que a importância da comunicação corporativa foi desvelada, foi sublinhada, foi aumentada. E aí isso refletiu, em especial nas grandes agências do ano passado, mas nesse ano, inclusive com as pequenas e médias agências, num crescimento da comunicação corporativa. Não por acaso, os meios de comunicação virtuais, eles estão entre aqueles onde as agências mais fizeram investimentos, corroborando esse processo, que é um processo de relevância que a comunicação corporativa conquistou, e nisso é uma herança positiva da pandemia, né? A gente fala de heranças que são tão dolorosas para a gente, mas essa é uma herança que talvez tenha sido positiva da pandemia que a gente está registrando agora no faturamento global do setor. Muito bem, vamos começar então olhando as telas que o Maurício reservou para a gente. A primeira delas fala justamente sobre a evolução, a estimativa de faturamento bruto global. E essa planilha, ou esta tela, ela mostra um pouco, revela isso, um pouco o que você acaba de detalhar para a gente, Maurício? Isso, exatamente. Esses 2 últimos anos você pode ver que a curva de ascendência do faturamento global, ela foge da regra, ela foge da tendência que a gente vem desde 2009 registrando, e coloca índices que esse ano atingiram um crescimento real quase acima de 25%. Quase que batendo nos 5 bilhões, é um índice histórico, é um índice que coloca a comunicação corporativa num novo patamar. Então, a grande riqueza da série histórica é que ela nos permite ver o que está acontecendo agora, mas dentro de um contexto muito mais amplo, que nos permite saber que isso aqui é uma diferença, e é uma diferença que vem, essa ascendência mais intensa, ela vem ocorrendo já há 2 anos. Então a gente pode esperar que este patamar de 5 bilhões o ano que vem deve ser superado com alguma folga, inclusive porque, isso é um outro dado que é muito interessante, a gente sempre compara o crescimento do mercado publicitário, que é feito sob outras condições, sob outras regras de estimativa de faturamento, e esse foi o primeiro ano em que o índice de crescimento do setor de comunicação corporativa supera o índice de crescimento dos investimentos em mídia do setor publicitário, que é medido pela pesquisa Sempre Meios. É muito interessante ver que isso indica uma mudança, inclusive, na maneira como as empresas se comunicam no mercado. É claro que a gente está falando de valores muito diferentes, tá? O mercado publicitário movimenta dezenas de bilhões, diferente dos 5 que a gente já está indicando aqui, mas mostra uma tendência. Mostra uma tendência, e é uma tendência importante, porque diz respeito à comunicação das empresas. Eu diria então que é histórico por 2 aspectos. Primeiro, porque passamos a marca dos 5 bilhões, como você registrou agora. Devemos passar o ano que vem, devemos passar o ano que vem, tudo indica 4,88. Esse ano, esse ano, 2023. Isso. E em 2023 devemos alcançar essa marca, ultrapassar esta marca dos 5 milhões. Mas o outro aspecto a se destacar é justamente esse de termos tido um desempenho superior a uma atividade ou a um segmento do mercado que historicamente sempre foi o objeto de desejo, né? Aquele que a gente invejava, a gente queria faturar tanto quanto as agências, ou ter o mesmo desempenho que as agências de publicidade, e agora a gente parece que, como você falou, bem lembrou, a comunicação corporativa se consolida, estabelecendo uma nova relação entre as empresas e os públicos. Agora, na próxima tela, eu queria que você comentasse com a gente sobre essa evolução de empregos diretos. É interessante porque a análise que você faz é desde 2020, então nós estamos pegando pelo menos 2 anos pandêmicos, né? Mas mesmo assim, o índice que se revela nesses 2 gráficos de evolução de empregos diretos,
e também de média de clientes, que eu quero que você comente, ele parece que cresce, independentemente de estarmos num período muito difícil da sociedade como um todo, né? Então, o mercado de comunicação corporativa vem mantendo, mesmo a gente considerando o momento mais crítico da pandemia, que foi 2020, ele conseguiu se manter num patamar estável de faturamento, mas, mais do que isso, ele se manteve num patamar que foi de consistir dentro dos seus... dentro da sua estrutura, tanto o número médio de clientes como o número médio de funcionários. E à medida que a pandemia arrefeceu, né, que a gente pôde retomar as atividades econômicas de uma maneira mais plenamente, isso também se demonstrou de uma maneira bastante evidente no número de funcionários que a gente estima para as empresas no Brasil hoje, que a gente estima em mais de 18 mil, é um crescimento também significativo. Ele é menor do que o índice de crescimento do faturamento, que indica melhorias de produtividade também. Isso a gente vai ver mais na frente, que talvez isso tenha a ver com os novos modos de trabalho que se operaram nesse último período. E o mais importante, que é o número médio de clientes, isso é uma média, né? Você tem clientes, você tem agências com centenas de clientes, ou você tem outras agências com 1 ou 2 clientes. Isso é uma média mas ela vai nos indicando, do ponto de vista também de tendência, à medida que a gente vai acumulando anos de registro desses índices, vai indicando que esse número vai crescendo, ou seja, o mercado está se ampliando. Essa é a ideia do número médio de clientes aumentar. O mercado amplia para as agências, né? E isso também acho que tem a ver com esse período de pandemia. Tanto a produtividade como o mercado aumentaram, porque o acesso talvez tenha sido diferente. Mais à frente a gente vai ver sobre o trabalho em home office, acho que a gente poderia fazer uma relação entre essas duas coisas. Mas esses dois outros, essa outra tela que está mostrando aqui, acho que também vem para reforçar o que é esse crescimento, né? Não é um crescimento que ele está pouco sustentado, pelo contrário. Aí a gente vinha falando aí da questão da produtividade e também da questão, que é uma questão que foi muito indicada no período da pandemia, quando a gente fez a pesquisa, que era a restrição orçamentária das empresas, com FIIs menores, muita negociação de contrato, etc. Hoje a gente está vendo, nessa última edição, que a média de faturamento das agências, tanto por cliente como colaborador, uma conta onde a gente divide o faturamento, dividir por número de colaborador ou número de clientes. Essa média aumentou de maneira muito significativa. Muito significativa. Esse ano é também um recorde de crescimento nos dois indicadores. E a gente faz um recorte aqui que é muito interessante, que é para saber se esse desempenho se mantém tanto para o recorte do total de agências, como para aquelas que são as maiores em faturamento, que a gente sabe que tem uma outra dinâmica de trabalho, outro tipo de contrato, outro tipo de oferecimento de produtos e serviços. E isso se mantém em todos os recortes que a gente realizou. Essa média cresceu bastante. Quer dizer, quando a gente fala em média por colaborador, a gente pode inferir que isso quer dizer maior produtividade. Quando a gente está falando em média de faturamento por cliente, a gente pode dizer que é melhores contratos. Os contratos estão crescendo, seja porque estão se oferecendo mais produtos, ou os produtos estão sendo vendidos de uma maneira maior, mais valorizada, né? E o outro gráfico que mostra, só um minutinho, voltar um pouquinho, esse outro gráfico é um gráfico de linhas, é mais difícil de entender, mas essas duas linhas do meio, uma azul em descendência, outra cinza em ascendência, mostram uma inversão, e essa inversão ocorreu nessa pesquisa, onde as agências de médio e grande porte, de 4,8 a 20 milhões, nesse recorte, elas superaram, dentro da amostra da pesquisa, aquelas que vão até 1 milhão. Ou seja, a gente e como a gente tem um padrão, que é quase um painel, essa pesquisa, a maior parte das agências se mantém ano a ano participando da pesquisa, tem uma rotatividade, mas ela em quase 70% é o mesmo quadro de agência. A gente pode dizer que está tendo uma elevação do padrão
de faturamento das agências. Mais agências cresceram, temos mais agências de médio e grande porte proporcionalmente do que tínhamos antes. As diferenças diminuíram, vamos dizer assim? Diminuiu o número de agências que eram que a gente podia considerar micro e pequenas em relação às de médio e grande porte. Ou seja, a gente tem um maior número de agências sendo alçadas a um patamar de faturamento que é um patamar de faturamento que as coloca entre as médias e grandes. É claro que as pequenas ainda são a maioria desse mercado, mas esse patamar a gente vai vendo que diz respeito a esse crescimento não só do faturamento, da estimativa, mas diz respeito ao crescimento global do mercado, vai fazendo com que essa diferença vá batendo alterações. Então, essa é importante a gente indicar, apesar de ser de dois portes de agências, mas que refletem também esse crescimento e como esse crescimento se deu. Historicamente, Maurício, a gente pode dizer que esse crescimento, particularmente desses dois segmentos, pode, de certa forma, puxar o resto do mercado também para cima, levando mais agências para esse novo patamar? A ideia é de que isso funcione como uma alavanca para todo o setor, né? Um dos indicadores que mostra que isso pode estar acontecendo é como os responsáveis pelas agências, os empresários de comunicação corporativa enxergam esse futuro próximo, né? A gente faz uma síntese dessa expectativa que a gente chama de índice de confiança do empresário de comunicação corporativa e que projeta para os próximos 6 meses como que eles pensam o mercado, como que eles pensam a sua empresa. E, a partir dessas duas expectativas, a gente cria esse índice de confiança, que é um índice que está também bastante distribuído aí em vários outros setores da economia, como comércio, indústria, serviços. E esse índice, quando ele se mostra positivo, ele está dando uma indicação tanto de investimentos, como de expansão, como de perspectivas que está se tendo para esse mercado em todos os setores. E aqui a gente também fez a gente pode ver que essa linha laranja que à esquerda, que é do índice, ele está em ascendência também para os próximos 6 meses, para o próximo período, que quer indicar que, na média, todas as agências estão considerando que é mais promissor para os seus negócios esse período que se abre agora. Assim como planos de expansão, que a gente vê que eles caíram... Que é o segundo gráfico. Que é o segundo gráfico, que durante a pandemia você vê que ele cai para um nível negativo, menos empresas consideravam que era possível se expandir, e isso está totalmente recuperado hoje em dia. Ainda não chegamos em índices que foram os mais altos em torno de 2018, etc., mas estamos chegando lá. E o que é interessante é a capacidade de resiliência do mercado, porque o impacto você percebe muito bem da pandemia nos gráficos, né? Isso. Mas ele se recupera impressionantemente diante do cenário que a gente vinha vivendo até então. Agora, aparentemente, o crescimento será consistente. Nesses dois próximos gráficos que a gente está analisando, vendo agora, projetando aqui para quem nos acompanha, nós temos ali a questão que não quer calar: trabalho presencial ou trabalho híbrido. O que a gente faz com que é um efeito da pandemia também. E esse primeiro gráfico mostra para a gente que parece que o trabalho em home office ou trabalho remoto parece que se consolida, né? Ou é errado isso? Não, acho que está absolutamente consolidado, tanto neste mercado como no mercado em geral. O trabalho em home office, ele é hoje uma alternativa que as agências, que as empresas utilizam de uma maneira cada vez mais intensa. Só trabalho presencial é difícil que você mantenha hoje, tanto porque isso se estabeleceu como uma forma que dá melhores condições de desenvolvimento dos projetos,
como também porque o mercado se organizou dessa maneira, também do ponto de vista dos funcionários, dos que trabalham, essa é uma exigência hoje que está colocada no mercado. Então, a gente pode ver que entre as agências, isso a gente vem também medindo, isso só aumentou. 51% mantiveram o trabalho em home office como predominante no ano passado, 43% num sistema híbrido, ou seja, meio a meio, podemos dizer, o que indica mais de 90% das agências utilizando essa forma de trabalho. Apenas 5,4% disseram que o presencial foi a forma que eles escolheram para manter as suas atividades. Agora, isso é importante a gente indicar, porque isso é uma tendência que não é só se o funcionário está ou não está, não é só da presença dele em algum lugar, seja no escritório ou em casa, desenvolvendo seu trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que as agências puderam montar times onde as pessoas estavam em lugares diferentes. As agências puderam montar times onde pessoas estavam em outros países. Você tem times hoje que funcionam, portanto, de uma maneira muito mais flexível. E uma das coisas que as agências também já indicavam desde o ano passado é que com o acesso digital, não só dos funcionários para desenvolver seus projetos, mas entre as agências e os seus clientes, entre as agências e seus prospects, entre as agências e seus fornecedores, isso permitiu que o mercado de trabalho se ampliasse para todos. Então, o que uma agência do Ceará podia considerar que era inacessível atingir um cliente de São Paulo, hoje não é mais inacessível. Então, a prospecção se tornou uma prospecção que, pelos meios digitais, por esse formato já absorvido, ela pôde ser ampliada, ou seja, para todos o mercado se ampliou, inclusive internacionalmente. Então, se você tinha que fazia parte da sua prospecção fazer uma viagem internacional, pode fazer parte ainda, mas ela não necessariamente inicia assim, e o número de viagens, de reuniões, etc., diminui bastante. Isso tem a ver com produtividade, com custos, né? Então, antes você fazer reuniões, deslocamento, etc., espaço, sustentar esses espaços, tudo isso diminuiu. Então, essa é uma herança bendita. Acho que o trabalho em home office está estabelecido, ele não é sem problemas, ele não é sem questões que até hoje são levantadas, como a questão do tempo de trabalho, o tempo de acesso, os horários de acesso, mas é um formato estabelecido e é um formato que a gente vai vendo que, por exemplo, as tendências que mais influenciaram o desempenho da comunicação corporativa têm a ver com isso, porque foram, além dos temas que são temas super atuais, como o ESG, a questão de propósito social, etc., as questões que mais influenciaram foram a questão dos canais digitais, marketing digital, dos influenciadores digitais, ou seja, tudo isso que envolve esses novos meios de comunicação, de contato, de desenvolvimento de projetos. Então tem tudo a ver com não só com o crescimento, mas como ele se deu e as formas de trabalho que isso está se desenvolvendo. É uma descoberta trazida pela pandemia, talvez, né? Porque sim, ela que nos colocou nesse ponto, nesse cruzamento, né? Mas vamos lá. A gente segue com a próxima tela e aí nesta daqui a gente... participação das mulheres na força de trabalho, ainda somos um setor feminino. Isso mesmo, é um setor majoritariamente feminino, isso é histórico, isso vem se mantendo nesse patamar, sobe um pouquinho, desce ali, mas a gente aferiu um pouco acima de 70%, isso vem se mantendo com pouquíssimas alterações ao longo dos anos, né? O que não é tão... O que não é nem positivo nem negativo, é simplesmente uma constatação de que essa é a situação. O que a gente vem também medindo, para além da questão de gênero, é a questão de gênero ligada também à cor e à raça e a questão de cor-raça. Então a gente, apesar de não conseguir fazer por essa pesquisa, porque nem é o objetivo dela, um censo, um recenseamento entre os colaboradores das agências, onde cada um possa autodeclarar
a sua cor, raça, tal qual o IBGE indica, e a gente também utiliza esses critérios do IBGE, a gente pede para que os respondentes dessa pesquisa, os responsáveis pelas agências, indiquem os seus a proporção dos seus colaboradores com relação à questão da etnia. E, apesar dessa distorção possível de existir, nem todas as agências indicam, mas as que indicam, o que é consistente, um dado bastante consistente para a gente pensar nas agências de todo o país, é que, apesar da população negra no Brasil ser superior à população branca, a gente está falando de 56% de negros, que envolvem pardos e pretos, segundo o último censo do IBGE, que é o de 12 anos, 13 anos atrás. A gente está para atualizar esses números com esse censo super atrasado que a gente tem, mas deve bater por esses números. Apesar dos negros serem majoritários, nas agências, 48,3% dos funcionários são mulheres brancas e 24,4% homens brancos, o que dá quase 70% de brancos nas agências. O que mostra a questão que a gente vem indicando em vários setores, e esse não é diferente de tantos outros no Brasil, em que os negros são minoritários, em especial em funções, em atividades que exigem mais formação, que exigem um desenvolvimento profissional mais apurado, como é na comunicação corporativa, né? Que a gente vê que os funcionários, a grande maioria são jornalistas, relações públicas, marketing, todos de ensino superior. Então, essa desproporção também acontece entre os funcionários das agências de comunicação corporativa. A gente costuma falar que a coerência ela tem que estar presente em tudo, né? Quer dizer, se você defende ou se você trabalha em prol dessa igualdade, desse equilíbrio na sociedade, você tem que também buscar dentro dos seus limites, dentro das suas fronteiras, ter essa coerência também nas suas atitudes. Isso, não sei se... obviamente, os índices são muito díspares ali. A gente tem uma grande maioria de mulheres brancas, mas quando você faz um comparativo com o ano anterior, parece que ele diminui um pouco. E mulheres pardas eu notei que cresceu um pouco, mas, claro, ainda são índices muito baixos, né? Você acha que deve haver um esforço daqui para frente na busca desse equilíbrio nas agências? Essa percepção? A ideia esses números, claro que existem variações, mas variações que a gente poderia falar que estão dentro de uma margem de erro, mas esses números, acho que eles devem ser conhecidos e se buscar um trabalho que é um trabalho que a gente chama de ações afirmativas nessas áreas, né? Na área do direito das mulheres, na área da inclusão étnico-racial, na área da inclusão da comunidade LGBTQIA+P. Que é esse gráfico que a gente está vendo agora, e eu fiquei surpreso com eles, porque parece que tem muita coisa a ser feita, não é? Tem muita coisa a ser feita. A maior parte das agências, como a gente está vendo aí, não implementam ações afirmativas nem na área do direito das mulheres. E a questão do direito das mulheres é muito importante. Apesar de ser um setor onde a maior parte das empresas, onde a maior parte dos funcionários são mulheres, a gente não mediu isso, mas uma questão a saber é quantas mulheres, qual a proporção de mulheres nos setores, nos cargos de direção, né? Que essa sempre é uma questão a ser medida, a ser vista, a ser alcançada. Mas, do ponto de vista geral, ações afirmativas nessas três áreas que a gente perguntou se as agências desenvolvem, é importante dizer que a maior parte, mais de 60% nessas três áreas, mais de 60% de agências não desenvolvem nenhuma ação afirmativa. É claro que tem muitas ações afirmativas com um desenvolvimento bastante sofisticado dentro das agências, em especial as grandes. As grandes e médias, não por acaso, são aquelas que concentram o maior número de funcionários. Isso é bastante importante a gente destacar. É interessante ver que o setor
tem um movimento consistente também nessa área. E ações que são ações já bastante desenvolvidas, com anos de implantação, etc. Mas ainda falta bastante para que a gente atinja um patamar, que seja um patamar que dê conta dessas diferenças, né? Essa é a questão, é dar conta disso. É difícil, falta cultura no sentido de que a gente não está acostumado com isso, mas é importante indicar para que se pense nisso, não só dentro das agências, mas setorialmente. Isso é uma questão de pensar também entre as empresas fazerem juntas, pensarem em questões como fazer isso, que auxiliem uns aos outros, né? Então, isso acho que é importante, porque é claro que agências que às vezes têm 5, 10 funcionários, é mais difícil de elas poderem não só investir, mas também pensar em dar conta de poderem fazer ações mais complexas, mais sofisticadas, mas que o mercado e a sociedade exigem. Então, a questão intersetorial, interagências é importante ser pensada nesse setor também. Muito bem, chegamos então ao final dessa participação aqui do Maurício Bandeira com esses dados bastante interessantes e que estão detalhados, mais aprofundados no anuário que você vai poder acompanhar na edição tanto digital quanto a edição impressa, a edição de colecionador do anuário da comunicação corporativa da Mega Brasil, que chega, portanto, à sua 13ª edição. Temos, além desses dados, também o ranking, que é tão aguardado. Temos grandes novidades, só isso eu queria saber. Temos surpresas nesse ranking? As surpresas que tem são as que indicam os números dos que cresceram, o quanto que cresceram, algumas posições que foram alteradas, às vezes até por fusões que se estabeleceram, mas quem é melhor ver lá no anuário. Né? Sem dúvida alguma. Fica aí instigado para que você acompanhe na edição, tanto digital quanto na edição impressa, a edição do colecionador. Maurício, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição especial do Comunicação SA. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming da Mega Brasil. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA. O Comunicação SA especial que fazemos para o lançamento da edição de 2023, a 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil. Esta série que começou com as entrevistas com os jornalistas que compuseram a nossa equipe de reportagem, trazendo as matérias, o conteúdo editorial deste anuário de 2023, que estiveram conosco aqui contando os bastidores, contando os detalhes, como é que foi o desenvolvimento editorial desta publicação. No dia de hoje, no programa de hoje, já conversamos com a Adriana Teixeira, a editora executiva do anuário, falamos também com Maurício Bandeira, diretor do Instituto Corda, responsável pela pesquisa de mercado realizada para esta edição. Maurício, que já tradicionalmente traz este conteúdo para nós nas edições anteriores, e agora falamos com o Eduardo Ribeiro, que é o nosso diretor da Mega Brasil e também diretor do projeto do Anuário da Mega Brasil, este que está na 13ª edição neste ano de 2023. Edu, obrigado por estar mais uma vez aqui no Comunicação SA, dessa vez para celebrarmos mais uma edição, mais um filhote do Anuário da Comunicação Corporativa. Olá, Marco, é uma grande satisfação, né? E vendo você fazer a introdução da 13ª edição, eu lembro que são 13 edições, mas 14 anos, porque nas duas primeiras edições a gente acabou fazendo 2 edições para 3 anos, porque o anuário ele chegava no final de ano e aí a gente não tinha os dados, enfim, aí a gente acabou incumpridando e 2009, 2010 e 2011 saíram 2 edições apenas. Então, são 14 anos e 13 edições do anuário. Realmente é uma trajetória super interessante, Marco, e eu digo isso, inclusive, no editorial da publicação. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Edu, eu queria tomar como base a série histórica que nós temos. Hoje conversamos, inclusive, com o Maurício Bandeira sobre isso, essa trajetória, essa série histórica, quando nós verificamos o crescimento quase que constante do mercado da comunicação corporativa. Me lembro muito bem quando festejamos a quebra dos 3 bilhões de reais de faturamento e chegamos agora perto dos 5, né, previsto talvez para este ano ainda, né? Em relação a esta série histórica e em relação aos dados mais recentes do ano passado, como você enxerga esta evolução neste período de 2022 para 2023, esse ano de 2022, o segundo ano da pandemia, que também marcou muito o nosso mercado, né? Olha, Marco, eu começo assim com um dado objetivo. Nossa primeira edição impressa, que era de 2009, a estimativa, porque ainda os dados eram precários, né? A gente estava começando um processo de aculturamento das agências e do mercado, o faturamento anual estimado foi de 1 bilhão e 200 milhões. Já foi uma grande euforia para nós, porque a gente ali, pela primeira vez, se constatou que o setor faturava mais de 1 bilhão, né? Já tinha entrado para o clube do bilhão. Em 14 anos, nós chegamos a 4 bilhões e 888 milhões. Ou seja, quadruplicamos, né? Mais quadruplicamos, mas quadruplicamos esse desempenho financeiro com uma inflação baixa, né? Ou seja, não foi crescimento inflacionário, foi posição, não foi crescimento puro mesmo na veia. Eu não fiz o cálculo para saber exatamente qual foi o crescimento real do setor, mas só a gente vê todos os outros indicadores para ver os indicadores de crescimento de mão de obra, né, de empregos, crescimento de investimentos, crescimento de empresas e por aí vai. Então, é realmente um crescimento fabuloso, Marco. Eu escrevi sobre isso no editorial porque me chamou a atenção, né? Nós não tivemos ainda a oportunidade de fazer um anuário em crise,
né? Nós tivemos 2 anos, na verdade, com problemas. Foi 2014 e 2016, foram anos ali de crise econômica mais generalizada, que o setor recuou, mas ele recuou tão pouco que praticamente a curva é uma reta, né? É verdade. Ele andou de lado, na verdade, né? Foi um deslize no gráfico. Você pega o gráfico, ele vem de lá, e esse ano ele dá uma explodida, né? Porque esse ano, praticamente, o setor cresceu o que ele faturava em 2009, 1 bilhão e 100 milhões de reais. É um crescimento para a nossa área, para a atividade, empresas de faturamento aí de, no máximo, 3 dígitos. Né? Só tem 4 empresas que passaram os 3 dígitos. Então, é um crescimento espantoso. De fato, é um crescimento muito importante, Marco. Um dado que o Maurício Bandeira nos trouxe trata de um comparativo com, vamos dizer assim, um mercado que já foi o nosso objeto de desejo, que era o mercado publicitário. A gente sempre olhava como o primo rico, né, e sempre almejava ter o mesmo desempenho. Ele ainda continua faturando bastante, mas o dado que o Maurício nos trouxe é que, comparativamente, o mercado da comunicação corporativa cresceu mais esse período de 2020 do que o mercado de marketing e publicidade. Como que você analisa isso, uma vez que todos esses segmentos eles gravitam em torno da comunicação das empresas também? Como que você interpreta esse ponto, Eduardo? Olha, Marco, a questão é assim, o nosso crescimento é exuberante, né? Todos os indicadores mostram ao longo desses anos todos. Mas se você pegar um dado da Aberj, que foi divulgado no final do ano passado, a Aberj fez um levantamento, eu não sei a metodologia, não tenho como afirmar, vamos dizer, a precisão dessas informações ou não, mas ela fez um levantamento junto às empresas brasileiras com faturamento superior a 300 milhões de reais ou 500 milhões de reais, é um número de centenas de milhões, sobre os investimentos dessas empresas em comunicação. E o número é também um número espantoso. Não tem uma série histórica, então não dá nem para comparar. Mas a Aberj chega à conclusão e divulga que os investimentos em comunicação empresarial, ela cita o empresarial, que a gente chama de corporativa, em 2022 chegou a 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais é 6 vezes o que o setor da agência faturou, né? Que está sendo 5 bilhões, aí, tá, 6 vezes 5, 30, dá esse número. Ou seja, se esse número da Aberj estiver correto, a gente vê que tem muito dinheiro circulando por outras áreas, que não das agências, e é um número que deve estimular as agências. Puxa, eu posso ganhar muito mais, eu posso tirar uma fatia maior desse mercado do que a que eu tenho hoje, porque esse mercado tem muito dinheiro rodando. Agora, nesse número não estaria a publicidade, que é o grande, obviamente, são valores, porque a publicidade, você tem produção, você tem o veículo, você tem a agência, são custos múltiplos, né? E se esse número, então, estiver correto, a gente continua sendo um primo pobre, com todo esse crescimento exuberante. Agora, de fato, os investimentos das empresas estão se diversificando, estão indo muito para mídias sociais, né? Eu não sei como é que se compara, por exemplo, investimentos em Google, em Facebook, aqueles investimentos nos anúncios, aqueles anúncios que entram e saem nas Patrocinados. ações, né? Enfim, a gente não tem detalhes desses números, entendeu? Agora, de fato, se você olhar para dentro das agências de comunicação, é espantoso, né? Talvez uma comparação com um setor que esteja muito além em faturamento fique até ruim, mas se a gente olhar para os nossos números e ver como cresce, como emprega, como se organiza, a gente está muito bem na fita, muito bem mesmo. Agora, Edu, no nosso mercado tão competitivo, tão sofisticado, ganhar mais, faturar mais implica em oferecer melhores serviços.
Do ponto de vista de amadurecimento profissional, de sofisticação no produto, na entrega do produto, como que você enxerga a evolução do anuário, do que constatou o anuário do ano passado para este ano? Olha, Marco, a gente vê que a produtividade inegavelmente aumentou. O Maurício deve ter falado sobre isso, mas se não falou, escreveu sobre isso. As empresas estão faturando muito mais com menos pessoas. Então, estão tendo um ticket maior por cliente com um custo menor por funcionário. Isso explica também esse ganho que a gente teve de receita, né? Significa que o setor está conseguindo ter tickets maiores, com pagamentos melhores. Sei lá, você pega a Crise, por exemplo, que paga muito bem. Agora você tem as redes sociais, administrar redes sociais, que também é uma coisa que as empresas estão buscando demais, ter agências fazendo redes sociais para executivos, LinkedIn, por exemplo. Então, tem uma diversificação de serviços oferecidos pelas agências que se reflete nesse ganho, né? Que se reflete nas receitas anuais, sobretudo das médias e grandes, que têm essa capacidade de se diversificar e de criar novas frentes de trabalho. Então, acho que, de certa forma, isso explica, né? Produtividade e oferta maior de serviços. E essa oferta maior, Marco, ela está saindo daquela cesta tradicional que a gente conhecia, assessoria de imprensa, publicações empresariais, e tá se estendendo por esse outro universo que se amplia cada vez mais, né? A inteligência artificial, o chat GPT e por aí vai, né? Muitas coisas que se apresentam e as agências têm essa vantagem, elas são flexíveis, né? Ela tem uma capacidade de adaptação muito maior, né? Porque a hora que ela vê um serviço novo, ela não precisa ficar estudando 2 anos no mercado. Ela vê que já a concorrência está fazendo, ela vai, busca a gente, se ela não sabe fazer, ela busca no mercado quem sabe e oferece serviço. Vai apanhar um pouco, vai sofrer, talvez fazer algumas bobagens no começo, mas acaba se firmando, né? Essa capacidade, essa flexibilidade, não é qualquer setor que tem, o setor das agências tem. Então, isso explica, na minha opinião, em boa parte, essa, essa, esse potencial de crescimento que vem se confirmando ano a ano das agências. E você tem agências cada vez crescendo mais no faturamento, agências que eram do time do andar de baixo indo para o andar de cima, que faturavam um dígito, faturam dois, que faturavam dois indo para três. E esse é o movimento que a gente vê e que deve continuar esse ano, Marco. Assim, as informações que a gente obteve são de que as coisas estão indo razoavelmente bem. Se estão indo razoavelmente bem, a gente, só para exemplificar, a gente, o ano passado, deu esse spoiler, né, que aquele recorde do ano passado ia durar um ano, porque todo mundo falava em crescimento, e não deu outra, né? O crescimento veio avassalador. Muito bem, Edu. Indo já para o final da nossa conversa, eu queria saber de você, houve alguma surpresa que você encontrou, com a qual você se deparou no decorrer da elaboração desta edição de 2023, a 13ª edição do anuário? Houve alguma surpresa ou algumas surpresas que aconteceram ao longo desse fechamento? Olha, Marco, uma coisa que nos ajudou nas projeções, que eu já tinha me proposto a fazer o ano passado, e esse ano eu mergulhei de cabeça, foi em vasculhar, em rastrear o maior número possível de agências. Nós temos, como você sabe, nós temos um parque de agências de 1.500 agências no Brasil. Mas o censo que nós mesmos fizemos, em parceria com a BI, em 2021, fechou o número em 900 agências. Então, o censo oficial são 900 agências. Por quê? Com a Bracon, você quer dizer? A Bracon, desculpe. Porque a gente não conseguiu rastrear 600 agências
600 agências, mas elas existem. A gente sabe que elas existem porque elas chegaram chegaram à Mega Brasil de alguma forma, ou mandando release, ou participando de nossos eventos, enfim, de alguma forma chegaram e elas existem e a gente testa esse mailing mensalmente. Portanto, elas não estão excluídas, né? Elas só não estão no censo porque na época que a gente, com o método que a gente usou para fazer o censo, a gente não conseguiu chegar a essas agências. Então, e esse ano eu procurei fazer um rastreamento ainda maior dessas 1.500 agências, e isso surpreendeu. Por quê? Porque a gente descobriu um volume de agências médias muito maior do que a gente imaginava, né? E isso afetou também. Quando eu passei essa informação para o Maurício, do Instituto Corda, tudo organizadinho, né, a quantidade de empresas que a gente conseguiu rastrear, até 10 funcionários, até 50 funcionários, até 200 funcionários e até 500 funcionários, ele falou, opa, isso muda a projeção. E, de fato, mudou. E o número que veio foi um número muito mais parrudo, muito mais consolidado, porque a gente conseguiu mapear melhor o mercado. E a gente agora quer fazer um censo ainda mais avançado, chegado de uma forma mais efetiva nessas 1.500 agências, para ter, de fato, fazer um tiratema para esse censo ser ainda mais relevante. Então, isso foi uma grande surpresa e causou uma surpresa no resultado final, que foi esse crescimento estupendo que a gente viu. E não é uma coisa leviana, é um levantamento sério que a gente fez para poder mapear esse mercado. É a nossa vida, né? Comunicação corporativa, então a gente se dedica muito a isso. Então, essa foi uma das gratas surpresas que eu particularmente tive, né? Além do trabalho todo da Adriana, né? Fazendo esse trabalho, me ajudando a fazer toda essa conexão aí com as fontes. E outra coisa também, Marco, uma boa surpresa foi o nível de adesão, né? Tivemos uma adesão fantástica de anunciantes, e isso se explica por uma surpresa que não é dessa edição, que eu quero que seja dessa edição, que foi a audiência da edição passada, Marco. A gente está hoje aqui no lançamento do anuário com quase 350 mil visualizações da edição passada. Uma coisa absurda. A gente jamais imaginaria. A gente fazia só a edição impressa, 3.000 exemplares, 3.500 exemplares, aquela luta para distribuir os exemplares, custo de correio, montagem de mailing, aí você mandava para pessoas que você nem sabia que queria, podia jogar fora o anuário. Agora não, agora a gente tem uma tiragem pequena de 500 exemplares que nós estamos lançando o conceito de exemplar de colecionador. Ele só é um exemplar mesmo para quem quer o impresso ou para o anunciante, que também faz jus a isso, e vamos distribuir no Congresso da Mega Brasil. Tem uma tiragenzinha para os participantes do Congresso, para poder tocar, né, o tátil. Mas o digital é uma surpresa, Marco. Assim, é impressionante como ele se multiplica. E a gente acho que adotou uma fórmula campeã, né? Eu falo, quem sabe outros queiram copiar. A gente lança agora, estamos lançando hoje o digital, vamos ver o que acontece. Certamente vão ter alguns erros, né? Alguma coisa assim, algum número que a gente entendeu mal, que a pessoa passou de forma incorreta, ou alguma análise, alguma aspas que eventualmente não foi aquela. Aí, depois de uma semana, com todos os erros que eventualmente cometemos, a gente corrige. A vantagem é essa: errou, você corrige na hora, né? Você corrige na hora, já coloca no ar. E aí, com tudo arrumado, a gente vai para a gráfica e no fim do mês a gente vai ter a nossa edição para colecionadores, aí praticamente sem erro, né? O que nos dá uma grande tranquilidade, porque a hora que está impresso não tem mais jeito. Então é isso, mano. Muito bom, Edu. Agora, para encerrar, de fato, o ano passado, em relação ao ano passado, os resultados da edição passada, da 12ª, foi possível projetar um crescimento para esse ano. Qual é a sua aposta daqui para frente? Bom, a gente está na fronteira dos 5 bilhões, faltam 120 milhões, né, para chegar nos 5 bilhões. Eu diria que a gente se aproxima dos 20 mil empregos,
e dos 5 bilhões e 200 milhões de reais. E aí a gente, o ano que vem, você me cobra para ver se eu dei um chute muito errado ou mais ou menos certo, né? Mas deve vir crescimento? Deve, Marco. Esse ano, das 60 maiores, zero fecharam no negativo, zero. Foram 54 fechando no azul, algumas dobrando de tamanho. Imagina, empresa de 20 milhões faturar 40 milhões, e por aí foi, né? 4 ficaram iguais, né? Não cresceram, né? Mantiveram o mesmo resultado, e 2 que a gente não conseguiu identificar porque não participaram da pesquisa do ano passado, eu particularmente sei que cresceram, mas é um dado pessoal que não entra na objetividade dos números. Mas então você pega 56 em 60 crescendo, é uma coisa formidável, né? E vamos ver, e como você não tem notícias de muitas agências aí se desesperando, perdendo cliente, a gente acredita que vem mais crescimento aí para o ano que vem. Então, temos ainda essa primeira metade da década de 20, certamente continuará com crescimento na área corporativa. E a gente tem que levar em conta, Marco, que a área pública está chegando, né? A gente vai ficar nesse programa aqui até a área pública está chegando. As conexões, as negociações para que a área as agências possam atuar de forma mais competitiva no setor público tem avançado muito, né? E o setor público, se você considerar os 3 poderes, as esferas federal, estadual e municipal, o que tem de negócios de potencial de fornecimento de serviços de comunicação é uma enormidade, né? E isso, chegando na nossa área, só vai fazer o bolo crescer. Então, quem está nessa área tem um potencial muito grande, né? Com as novas tecnologias, com os novos serviços, é muita coisa aí pela frente. Muito bem, vamos conferir então a aposta do Eduardo no ano que vem e que seja um momento próspero, mais um momento próspero para o nosso mercado. Edu, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, para a equipe, você que esteve à frente aí desse projeto da Mega Brasil, desse importante projeto da Mega Brasil. Obrigado pela participação neste Comunicação SA especial. Eu que agradeço e convido todos a entrarem nas páginas. São mais de 300 páginas, Marco, é muita coisa, mas é para você ler, degustar, né? Quem for entrar no digital, vai vendo, vai anotando as coisas mais importantes, vai vendo os capítulos, são 10 grandes reportagens de temas contemporâneos que mostram a situação atual, mostram as tendências, e os indicadores, né? Para quem trabalha com números, com metas e tal, tem que debruçar sobre os indicadores, né? Fazer como a Cláudia Rondon, da RPMA, que eu sempre cito, que ela pega o anuário, põe na cabeceira, anota tudo e depois faz uma reunião de briefing com toda a equipe para ver as coisas que aconteceram, onde foi bem, onde não foi, como estão os concorrentes, como estão os mercados, etc. Então, ela tira um proveito do conteúdo do anuário formidável. Imagino que outras pessoas façam o mesmo. E eu acho que esse é o objetivo do anuário, ser um elemento de apoio aos negócios da área de comunicação. Muito bem, é um convite que eu também ratifico aqui, você que está nos acompanhando, que já acesse de imediato o portal da Mega Brasil, clicando ali no botão do anuário da comunicação corporativa, tendo acesso então a edição, 13ª edição, a edição de 2023 do anuário da comunicação corporativa. Edu, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui e boa leitura da 13ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa 2023. Até lá!